para convidar o nosso querido amigo Yuri, que aceitou o convite. Eu não o vi quando ele aceitou o convite, porque ele estava distante na Flórida e tal, mas pelo que ele falou, eu vi que ele estava sorrindo, então ele aceitou o convite sorrindo. Então, ele aceitou o convite de estar aqui no cantinho com a gente, teve hoje de manhã em Malden para fazer uma palestra em um trabalho com eles lá, é o aniversário do grupo de Malden. Amanhã vai estar no Getú, também no aniversário da casa do Getú lá, e nesse intermédio ele está aqui conosco no cantinho, vindo lá do calorzinho da Flórida, mas ele adora o frio, então está no lugar correto, na hora certa, né? Seja bem-vindo, Yuri, para conversar com a gente sobre a palavra e o silêncio. Essa água tá novinha. Boa noite. Boa noite. Coisa boa estar aqui. Sim, eu estava sorrindo quando ele fez o convite. E sim, eu gosto de bolo também, por isso que eu estou no aniversário de 2 casas. Mas é sempre um prazer enorme poder estar vindo, principalmente conhecendo aqui um ambiente novo, uma casa nova, as pessoas novas, para falar um pouquinho do espiritismo. E a casa espírita em si, como tem esse papel tão importante nas nossas vidas. A casa em si, que opera, a gente sabe, nos 2 planos da existência, tanto o material quanto o extrafísico, e muitas vezes vai além, né, a maioria dos casos vai muito além das 4 paredes. Então, o trabalho que é feito numa casa espírita é um trabalho de extrema responsabilidade, é um trabalho muito, muito lindo e muito belo, com certeza transformador. Então, sempre que eu venho das palestras, eu gosto de dizer que, de verdade, de coração, é uma honra poder estar aqui, é uma honra poder ter um momento aqui para poder conversar com vocês um pouquinho, trazer algum estudo. As palestras espíritas, no meu ver, elas têm 2 propósitos, que eu chamo de os 2 Is. E esses 2 Is, eles se misturam nas palestras. O primeiro I é o de instruir. Então, o propósito de uma palestra espírita é instruir com base no Evangelho de Jesus, com base na codificação do Allan Kardec e as obras subsequentes que tanto vieram após esse começo, esse pontapé inicial. Então, é instruir, trazendo alguns conhecimentos técnicos, às vezes sobre como que funciona a mediunidade, como que funciona a reencarnação, etc. Esse é o primeiro I. E o outro I é o de inspirar, que eu acho que as palestras espíritas, elas têm muito esse propósito de nos inspirar a refletir, de nos inspirar à mudança, a esse burilamento pessoal, para a nossa evolução, que apesar de ser feita em sociedade, a nossa evolução, ela é individual e intransferível, pois como espíritos imortais, somos únicos. Nosso trajeto até aqui, as virtudes trabalhadas, as arestas ainda não aparadas, das nossas próprias características, são extremamente únicas. Cada um teve um trajeto até chegar aqui nas múltiplas existências que nós já possuímos. Então, as palestras têm o objetivo de instruir e o de inspirar, algumas um pouco mais, um pouco menos. Eu acredito que essa hoje vai ser um pouco mais do segundo, do inspirar, mas deixo vocês serem os juízes disso ou não. E eu tenho, ao invés de ficar virando para o lado, perdendo o microfone, eu vou ler os slides por aqui, mas vocês podem ir lendo pela televisão. No canto superior direito da tela, vocês vão ver geralmente a fonte daquele slide. Então, quando eu trago os textos, eu gosto muito de trazer os textos na íntegra, para que a gente possa ler junto, estudar junto, refletir juntos. Então, vocês vão ver que quando tem no canto superior direito da tela uma fotinho de um livro, é justamente para vocês saberem de onde que foi tirado aquele slide, porque eu também gosto muito de dizer para passar na biblioteca, já ver, já gostou, pode tirar uma foto com o celular, ou já passa na biblioteca, já compra o livro, já ajuda a casa, já se ajuda também. Então, vocês vão ver que vão ter fontes variadas ao longo da nossa conversa hoje, porque eu sempre tento trazer essas diversas fontes para mostrar essa congruência que tem no Espiritismo, de autores diferentes, falando de coisas muito semelhantes, para que a gente sempre seja inspirado. No Entre a Terra e o Céu, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, do André Luiz, da série A Vida no Mundo Espiritual, nesse livro tem uma cena, uma parte lá desse livro, que o André Luiz, o Clarencio, leva o André Luiz a visitar ali uma habitação de uma senhora chamada Clara, e é uma habitação no plano espiritual, em que
a Clara, que é uma senhora, né, pelo menos como ela se apresenta ali no perispírito, uma senhora, e ela dá palestras, faz ensinos com um grupo de mulheres. E o André Luiz é convidado, então, a observar, porque eles estão falando de um assunto justamente que tem a ver com a nossa palestra de hoje. A Clara estava expondo para elas como que a palavra, ela tem esse poder de modificar as coisas, como que a nossa palavra falada, que a gente sabe que o pensamento também tem, como que a palavra falada, ela tem essa força modificadora. Então, ela falou assim, ó, a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. Então, essa eletricidade que ela está falando, essa natureza dinâmica, por quê? Porque é algo que está sempre sendo alterado. A palavra, por essa natureza dinâmica, ela vai alterando a nossa realidade, ela vai alterando a realidade daqueles em volta de nós. E ela continua dizendo, a mente é o incessante gerador de força, por intermédio dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga elétrica regulada pela voz. Então, prestemos atenção no que ela está falando, que justamente a mente, que é esse incessante gerador de força, pelos fios positivos ou negativos do sentimento, nós teremos, então, o verbo que é produzido, ou seja, regulado pela voz, mas é o verbo, a palavra, que é produzido. O que são esses fios positivos e negativos? É justa do sentimento. Justamente, qual que é a intenção por trás daquela palavra? Que é exatamente o que o Mackenzie estava lendo aqui no começo. Sobre a intenção daquele quem vos fala, né? Principalmente da intenção e do sentimento por trás daquela palavra que é emitida, que começou na mente, passou então pela voz e foi regulada por isso. Então, ela está justamente nos trazendo a atenção, buscando mostrar um pouco da responsabilidade que nós devemos ter para com a nossa palavra, para com aquilo que nós produzimos constantemente, porque estamos sempre falando. E ela vai dizer, por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando o apuro de vida interior, uma vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. Olha só, ela fala que depois do impulso mental, a palavra, ela vai viver então aonde? Na base da criação. É por ela, pela palavra, que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. Favorecido ou retardado o trabalho que nós temos que fazer no tempo e no espaço, justamente pelo quê? Por essa questão de como será que nós estamos utilizando a palavra? Quais são os sentimentos que nós estamos colocando por trás desse agente modificador dinâmico, que é a palavra, que são as coisas que nós falamos, que nós colocamos para fora, mas é um reflexo do que está dentro. Como ela falou anteriormente, dos fios positivos e negativos do sentimento, isso está na base da criação. Mas a mente em si, como ela falou, esse dínamo gerador de forças, a mente é algo que nós temos como Emmanuel, como tantos outros benfeitores nos falam, a Joana de Ângeles, nós temos que focar muito no vigiar e no orar. A gente tem que focar muito nos pensamentos que nós estamos deixando ter guarida no nosso santuário interior, porque eles vão alterar tudo. E a nossa palavra, quantas vezes não é justamente algo que às vezes nós falamos por um sentimento e nós às vezes nos arrependemos de ter falado com aquele sentimento, daquela forma. E só que a mente é algo que funciona sem parar. Nós temos milhares, literalmente milhares de pensamentos a todo momento. E eles são muito suscetíveis a fatores externos. Vocês querem ver? Eu quero que todo mundo se concentre e eu não quero ninguém pensando num urso polar. Não, por que deram risada? Ninguém pensa no urso polar. Ninguém imagina como é que é aquele pelo branquinho, como é que será que deve ser passar a mão naquele pelo branquinho, aquele animal majestoso, tudo mais. Quando eu falo urso polar, a sua mente já pensou no urso polar.
E é um fator, o quê? Externo. É algo que vocês não têm controle do que está saindo daqui. Mas é algo que quando eu falo, já na mente de vocês vem essa projeção, vem essa imagem. Então, olha só, mesmo nós aqui, espíritas, tentando estudar um pouco mais sobre o espiritismo, domar os nossos sentimentos, entender mais a nossa mente, disciplinar a nossa mente, nós ainda somos suscetíveis por esses fatores externos, que nós não temos qualquer controle. Então já fica aqui o primeiro ponto para a gente refletir, justamente a questão de como a nossa mente ela funciona muito rápido e como ela vai ser esse gerador de força que vai depois colocar essa descarga eletromagnética dinâmica que é a palavra para fora. O verbo é criador, essa é uma mensagem número 97 do livro Vinha de Luz, essa é psicografada pelo Chico Xavier, mas é do Emmanuel, esse livrinho de mensagens. Ele fala o seguinte, pessoal, o que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Que é mais ou menos parecido com aquilo que nós vimos no slide anterior, quando ela falou que retardaria ou aceleraria o progresso da própria criatura, do próprio ser, no tempo e no espaço, de acordo com aquela utilização daquele instrumento, que é a voz, que é a palavra. E o Emmanuel está dizendo mais ou menos isso, que sai do coração e da mente pela boca, ou seja, a forma que nós externalizamos algo que é interior, que os pensamentos e os sentimentos, algo que é uma experiência individual interior, nós externalizamos muitas vezes por ações do braço, mas também pela palavra, porque nós somos seres dotados de inteligência e comunicação. Ele fala que é energia, é força viva e palpitante, mais uma vez nos lembrando justamente essa questão da palavra ter esse poder de criar, esse poder de moldar, modular, destruir, construir. Então a palavra em si é algo muito, muito poderoso. Inclusive através de tantas bibliografias espíritas, nós aprendemos um pouco mais sobre a responsabilidade do pensamento, a força que o nosso pensamento, sem você precisar passar por aqui, ele sozinho já tem uma força tremenda. A palavra também tem essa força palpitante e modificadora. O Emmanuel vai dizer assim, os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob a nossa responsabilidade. Nós não podemos mais dizer que não somos responsáveis, que nós somos irracionais. Nós somos responsáveis, sim, por aquilo que falamos. Nós somos responsáveis, sim, pela utilização dos nossos instrumentos que nós adquirimos através de quantas evoluções da alma imortal, e a comunicação é um desses instrumentos. A palavra é um desses instrumentos. E nós temos, sim, a responsabilidade de cuidar daquilo que nós externalizamos através da palavra. Inclusive, essa força viva e palpitante, o poder da palavra, nada melhor exemplificado do que com o nosso mestre sublime, que Kardec, no livro A Gênese, vai salientar a questão de que, como até no milagre dos pães, o discurso de Jesus, a palavra dele já era tão poderosa que ela por si só sacia a fome, sem precisar do alimento físico. Então imaginemos justamente que nível dessa força criadora que nós temos em potencial menor do que um espírito crístico de bilhões de anos, sim, mas que nós também temos a nosso favor, também temos sob nossa responsabilidade. Então, mas para nós conseguirmos refletir um pouco mais. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que particularmente é um dos livros meus favoritos, do Leon Denis, ele vai falar que a alma, em suas intuições profundas, tem a sensação das coisas infinitas, de que ela participa e às quais aspira. Seu destino é vivê-las e gozá-las cada vez mais. Mas, em vão procuraria exprimi-las com o balbuciar da fraca linguagem humana. Debalde se esforçaria por traduzir as coisas eternas à linguagem da terra, com T maiúsculo. Ou seja, ele está falando que nós, como espíritos imortais, a nossa alma anseia por todos
esses júbilos que são transcendentes, que são eternos, que são verdadeiros, que são os do Espírito, não esses da matéria, não esse dos tesouros que as traças comem, ou que os tesouros que enferrujam, mas as coisas que são realmente verdadeiras. A alma anseia por essas coisas, mas ele fala justamente como é difícil nós tentarmos até, como ele fala no balbuciar da fraca linguagem humana, tentar exprimir às vezes sentimentos e coisas muito elevadas, que a nossa palavra soaria em discórdia com a harmonia geral. Ele vai dizer mais além que a palavra é impotente, mas a consciência envolvida percebe as radiações sutis da vida superior. Para isso, podemos refletir o seguinte: radiações sutis da vida superior. Imaginemos, então, os sentimentos elevados. Vamos falar do maior de todos, o amor. O sentimento de amor. Como que nós podemos expressar através de palavras, o nosso vocabulário, o que é o amor? Expliquem para uma criança de 5 anos o que é o amor. Nós não conseguimos. Quantas músicas, quantos poemas, quantos livros sobre o amor, esse sentimento tão elevado, mas de fato, qual deles que consegue expressar não consegue? Porque a nossa linguagem humana ainda é muito limitada. Ainda, como ele fala ali, essas vibrações sutis da vida eterna, da vida superior, elas são sentidas por nós. Mas a gente iria tentar em vão transferir essas vibrações, esses sentimentos na nossa palavra, na nossa linguagem, que nós temos como nosso instrumento, mas ele é um instrumento perante tudo aquilo que nós ainda vamos atingir, é um instrumento rústico. É um instrumento rudimentar. E que está tudo ok, porque nós estamos evoluindo também. No livro O Verbo Nosso, esse psicografado pelo Emmanuel, do Chico Xavier, nós temos essa mensagem que eu acho sensacional, quase como que um receituário. E ele vai dizer assim: palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. O verbo é luz da vida, de que o próprio Jesus se valeu para nos legar o evangelho renovador. O mestre sublime, por mais que fosse um espírito como era, ele sabia que ele tinha que trazer os conhecimentos no balbuciar da fraca linguagem humana, para que nós pudéssemos entender. Inclusive o mestre tanto falou que em parábolas, porque ele sabia que muita luz cega. Então ele trouxe a luz exatamente na medida que era preciso, que era necessário para que aquelas criaturas, aqueles seres do passado, milhares de anos atrás, e que nós ainda estamos descortinando muitas coisas que foram faladas, pudessem tentar entender. A parábola em si, a própria palavra, a própria etimologia da palavra parábola é deixar ao lado, perdão. Que é o quê? Justamente quando ele falava a parábola, ele não falava algo direto para as pessoas, para que ninguém se sentisse atacado, ofendido. Ele falava uma história, uma parábola, que é deixando ali ao lado, e a quem conveniesse que pegasse aquilo para si. Quantas parábolas não foram faladas e nós até hoje estudamos, milhares de anos depois, estudamos, compreendemos, achamos que compreendemos, depois a gente tem novo entendimento, e por aí vai. Por quê? Porque a linguagem ainda é fraca perante tudo aquilo que nós podemos alcançar. Mas o Emmanuel, falando justamente na questão do verbo criador, ele vai nos dar um receituário de como que nós devemos utilizar a nossa palavra. No trabalho cotidiano, seja ela natural, ele, o verbo, né? A palavra ou ela a palavra ou ele, o verbo, vamos falar o verbo, ele. Seja ele natural quanto pão simples no serviço da mesa. Seja o nosso verbo natural como o pão simples no serviço da mesa, que faz o quê? Justamente sacia a fome, mas sem excessos. E também sem carência. Então, que a nossa palavra no cotidiano, no dia a dia, nas situações corriqueiras, que ela seja de uma forma simples, de uma forma clara, como o pão do cotidiano. No intercâmbio afetivo, usemo-lo, verbo afeição de água pura.
Olha só que lindo isso, né? De água pura, que é o quê? Algo cristalino, algo transparente. Então, nos intercâmbios afetivos, que nós possamos utilizar a palavra de uma forma cristalina, de uma forma transparente. Nos instantes graves, façamo-lo igual ao bisturi do cirurgião, que se limita prudentemente à incisão na zona enfermiça, sem golpes desnecessários. Essa é a minha parte favorita. Ele faz o exemplo, Emmanuel muito poeta, como sempre, muito um artesão das palavras, né? Ele fala justamente para a nossa palavra, nos instantes, nosso verbo, no instante grave, ou seja, numa situação, às vezes, de discórdia, numa situação, às vezes, em que uma crítica construtiva tem que ser feita, ele fala para que a gente use aquela palavra, aquele verbo, tal qual o cirurgião usa o bisturi, que é se limitando justamente à região enfermiça. Olha que coisa maravilhosa, que coisa interessante de nós pensarmos. Qual o bisturi que é preciso, que remove justamente ali, vai na zona enfermiça para fazer a sua função. Percebam que ele não falou para usar como o cutelo do açougueiro ou o machado do lenhador. Não, o bisturi do cirurgião. Nos dias tristes, tomemo-lo, o verbo, por remédio eficiente, sem fugir à dosagem. Sem que nós fujamos à dosagem. Por quê? Porque até a palavra de consolo, dependendo da utilização, da frequência e tudo mais, nos dias tristes, pode acabar se tornando como uma muleta emocional, pode acabar se tornando um agente de criação que vai nos manter numa situação desfavorável muitas vezes. Então ele fala justamente para como tomar o verbo como remédio eficiente, sem fugir à dosagem. Porque quando nós estamos doentes, nós vamos tomar um remédio, por exemplo, nós temos uma dosagem específica. E nós seguimos. Mas com as palavras é mais difícil, porque ainda falta a nossa disciplina. Então, temos aqui justamente o receituário de como que usar o nosso verbo, como que usar a nossa palavra. Mais além, nós vamos ver que o verbo atrai. Aqueles que nos rodeiam são atraídos ou repelidos por nós, dependendo de como usamos nossas ferramentas. Como que nós estamos utilizando as nossas ferramentas, o tempo, o pensamento, a palavra, os nossos sentimentos, os nossos talentos, a nossa inteligência, os nossos recursos financeiros também podem ser instrumentos. Como que nós estamos utilizando nossos instrumentos? Como que nós estamos utilizando nossas palavras, que não deixam de ser num guarda-chuva maior as nossas ações, que é uma ação a palavra. E isso vai atrair ou vai repelir os espíritos que nos rodeiam. Porque nós sabemos como o mundo invisível funciona e nós sabemos muito bem como que nós podemos atrair ou repelir. Então, se nós imaginemos, por exemplo, um ambiente que perdura uma discussão, perdura a palavra sendo usada como o cutelo do açougueiro, nós não poderemos esperar que seja muito diferente, muitas vezes, daqueles espíritos desencarnados que vão acabar estando presentes naquela situação difícil, nos momentos graves, como Emmanuel falou antes. Isso não só para quando nós estamos numa discussão, pessoal. Isso também quando nós estamos sozinhos, às vezes vendo uma televisão, não sei, vendo futebol, um reality show, e a gente está lá falando mal, e xingando e tudo mais, julgando, e achando que nós estamos sozinhos, mas a nossa palavra tem esse poder construtor e também vai ser como um imã, vai justamente atrair ou repelir. E se nós lembrarmos da questão 459 do Livro dos Espíritos, em que eles perguntam: os espíritos influem em nossos pensamentos e os nossos atos? Uma pergunta, assim, que ela circula bastante no movimento espírita, que os espíritos, os desencarnados, né, eles influem nos nossos pensamentos e nos nossos atos, e a resposta que os espíritos dão é muito mais do que imaginas, pois muitas vezes são eles que os dirigem. Ou seja, muito mais do que imaginas. Então, como que nós estamos utilizando a nossa ferramenta? Como que nós estamos utilizando a nossa palavra, entendendo que as nossas ações, elas são justamente um imã, elas podem atrair certos tipos de espíritos em faixas vibratórias, ou elas podem também repelir esses espíritos, dependendo de como que nós estamos utilizando justamente a nossa instrumentalidade. Como que nós estamos nos portando. De novo, como foi lido aqui na mensagem inicial,
falando nessa questão das atitudes que acompanham a palavra. Porque é muito fácil nós estarmos aqui no centro espírita, com esse clima fraterno, e todo mundo sorri, todo mundo se abraça, mas a gente vai lá fora, o clima é diferente. E como que nós vamos nos portar lá fora? Como que nós vamos usar da nossa palavra quando estamos lá fora? Isso, então, para nós refletirmos e entendermos mais um pouquinho sobre essa questão também da lei da ação e da reação. Aqueles que nós vamos atrair para o nosso lado, aquela faixa vibratória que através de nossas palavras entraremos, e como que nós entraremos em sintonia com espíritos desencarnados que também estão naquela faixa vibratória. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos essa passagem sobre os excessos. E isso cabe muito perfeitamente à questão do uso da palavra. Eles vão dizer assim: se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teríamos as doenças que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que essas doenças acarretam. Quantas situações negativas não são ocasionadas por conta de excessos nossos? Às vezes, o excesso do uso da palavra, mas a gente pode até trazer para uma questão mais simples, quando nós comemos demais. Quando nós acabamos tendo uma indulgência para as coisas materiais excessiva, e nós acabamos pagando preço depois. E a palavra não é diferente. Quando nós estamos utilizando ela de forma desregrada, vai acontecer justamente isso. Vamos ultrapassar o limite necessário e vamos ter uma reação, vamos ter ali uma resposta de acordo com aquilo que nós fizemos, aquilo que nós falamos. Se puséssemos limite à nossa ambição, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho humilhado. E se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes. E a maledicência tem justamente, ele fala da questão da caridade. A maledicência, ela é diretamente relacionada ao quê? Ao mau uso do verbo, ao mau uso da palavra, é falar mal. A maledicência, em termos mais simples, né? Então, a maledicência é justamente o quê? Se nós fôssemos caridosos, observássemos sobre a lei de caridade, nós então não seríamos maledicentes. E aí, tem uma passagenzinha no livro, no Roteiro de Jesus, que é um livro que eu já vi que tem na biblioteca lá, psicografado pelo Chico Xavier, do Humberto de Campos, irmão X, e no capítulo 20, ele vai contar essa história que Jesus estava com os apóstolos um certo dia, e os apóstolos estavam argumentando entre si. Uns alegavam ou queriam que o mestre usasse as palavras de forma mais contundente, de forma mais incisiva, outros então preferiam que, não, vamos manter a mansuetude, a serenidade, e eles estavam ali divididos. Jesus observava aquela discussão entre eles, o Humberto de Campos vai nos contar. Jesus observava aquela discussão entre eles e depois observou o que ocorreu após, porque daí os que estavam de um lado começaram a falar mal dos que estavam do outro, e vice-versa. Jesus só observou aquilo tudo. E aí ele contou para eles uma história. Ele contou assim, olha, existia então essa vila em que um semeador, um fazendeiro, estava plantando, mas não estava conseguindo ter sucesso. Até um dia, então, que ele que fala esse termo, então, veio o gênio do bem e lhe soprou uma palavra no seu ouvido, e aquela palavra, como semente, cresceu no seu coração. E aquilo foi dando esperança para ele, e ele começou, então, a colocar todo aquele sentimento por trás da sua plantação, e a sua plantação começou, então, a crescer. Começou a ter abundância. E aí todo aquele vilarejo, ele conseguiu, então, insuflar aqueles outros corações, e todo o vilarejo, então, se beneficiou daquilo, e todos começaram a ter abundância na plantação. Tiveram muito sucesso, e o que aconteceu foi que o vilarejo do lado, o vilarejo vizinho, adjacente, não estava tendo o mesmo sucesso. E aí um dia, esse mesmo semeador fez um comentário um pouco mais, vamos dizer, ácido, um deboche para o pessoal do vilarejo seguinte, do lado.
E esse comentário cresceu também como uma semente, mas só que ele fala que veio o gênio do mal e fez essa semente crescer naquela pessoa que ouviu aquele comentário. Essa pessoa então inflamou os corações dos seus 2 filhos e eles foram durante a noite e colocaram fogo na plantação abundante dos vizinhos. Os vizinhos, quando viram o fogaréu, quando acordaram no dia seguinte, viram a sua plantação totalmente destruída, sabiam que foi feito pelos vizinhos e foram lá, então começou todo um embate, toda uma guerra. Ele contou essa história para os discípulos, que ficaram, então, boquiabertos. E ele fala assim, em verdade a ação é dos braços, mas a direção vem sempre do pensamento por meio da língua. Olha só como que uma palavra, nesse exemplo, foi colocada de uma forma errônea, e aquilo cresceu e foi gerando todo um efeito dominó de situações que acabou gerando uma discórdia generalizada. E ele vai dizer assim, uma frase de incentivo e bondade, Jesus falou para os apóstolos, é um raio de luz suscetível de erguer uma nação inteira. Mas uma sentença perturbadora pode transportar todo um povo à ruína. Ele falando justamente dessa questão de como uma frase de incentivo pode ser um raio de luz, mas como o contrário também é plausível e também é possível. Como que uma frase mal colocada, ou às vezes com sentimento mais inferior, pode levar, como ele fala, todo um povo à ruína. Pode desencadear algo que nós não temos controle. E no próprio livro Rumo Certo, na mensagem número 7, o Emmanuel vai dizer justamente sobre a grandeza das pequenas coisas. E ele fala assim, nunca desprezes o pouco que podes fazer para a felicidade do próximo. Interessante a gente pensar no pouco. Por que ele falou do pouco? Porque muitas vezes nós acabamos desprezando o pouco, e se a gente trazer esse conceito para essa palestra, talvez uma palavra que a gente vai falar para o próximo, para nós pode parecer pouco. Uma frase, às vezes, pode parecer pouco. Um abraço pode parecer pouco. Mas que no coração do próximo pode ser justamente o que aquela pessoa precisa para ter aquela faísca de mudança. Então, para que nós nunca desprezemos o pouco que nós possamos fazer, que nós podemos fazer pela felicidade de alguém, porque a realidade é que nós não sabemos esse pouco. Nós não sabemos o que de fato é pouco. Nós só podemos controlar aquilo que nós vamos seguindo, nós vamos falando, mas às vezes o que para nós pode ser pouco, para outros pode ser muito. E aí, então, caindo mais nessa questão da maledicência, na questão das frases mal colocadas, nós temos essa mensagem que se chama falatórios. Mensagem número 73 do livro Vinha de Luz. E o Emmanuel vai dizer o seguinte, não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes, a feição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam na sombra. Raros meditam nisso. Ou seja, vermes letais que proliferam no silêncio. Se nós pensarmos, às vezes, uma palavra mal colocada, ou alguma frase que nós falamos com raiva, ou com ressentimento, ou com ódio, ou com mágoa, ou com inveja, nós estamos fazendo como que, colocando esses vermes que ele fala que são letais, que proliferam como? No silêncio. Porque a experiência de vocês é individual. As coisas que eu estou falando aqui, cada um está recebendo de uma forma. Eu não tenho como saber. Eu não tenho como controlar também. Então, as palavras que são colocadas, às vezes, vão ser recebidas de uma forma como vermes letais que proliferam no silêncio. Proliferam no quê? No templo interior que cada um de nós possui. Aí ele fala, não será, porventura, o verbo desregrado, o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Deus criou a palavra. O homem engendrou o falatório. Ou seja, temos a palavra como instrumento, mas nós criamos o falatório, a maledicência, a fofoca. Então, pensemos que ele fala assim, raros meditam nisso, mas o verbo desregrado. Ele vai mais além. Ele fala assim, pessoal, se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhe as energias, que dizer da língua transviada do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade e sabedoria?
amor e paz. Então, Emmanuel está falando justamente da disciplina da língua. E utilizando a questão da maledicência, do falatório, como esses vermes letais, e ainda fazendo um paralelo como o álcool, uma droga que embriaga, que tem aquelas reações, e a língua também vai ter essas reações. Inclusive, se a gente for na Bíblia tem várias passagens sobre maledicência, eu trouxe algumas aqui, sobre julgar, sobre maledicência, e uma delas, Mateus, fala, com critério que julgardes sereis julgados, não é o que entra na boca que macula o homem, é o que sai da boca do homem é o que o macula. E Jesus vai dizer, o que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Blasfêmias é o quê? O uso desregrado da palavra. Porque nessa época, principalmente, se a gente for trazer para um contexto sociocultural, religioso também, nós vamos ver que eles estavam muito preocupados com a questão naquela época, inclusive até hoje, né? Mas naquela época, quando se ocorreu esse diálogo, eles estavam muito preocupados com aquilo que era ingerido. Se aquilo que era ingerido iria macular, ou seja, iria deixar impuro o homem. E Jesus fala para eles, não se preocupem tanto com o que está entrando, se preocupem mais com o que está saindo. Porque o que está saindo procede daqui. E é isso que vai macular o homem. Como nós vimos com a Clara, com o Emmanuel, é isso que vai fazer com que o homem, agora fazendo uma ponte para o Espiritismo, é isso que vai fazer com que o homem se adiante ou se atrase na sua evolução própria. A sua evolução, como eu sempre falo, que ela é pessoal e intransferível, única. No Fonte Viva, o Emmanuel tem uma mensagem chamada Maledicência, que diz o seguinte: nem todas as horas são adequadas ao ramo da ternura na esfera das conversações leais. A palestra de esclarecimento reclama, às vezes, a energia serena em afirmativa sem indecisão. Ou seja, sem indecisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne comentários posteriores. Porque ele fala que a maledicência é um tóxico sutil. É algo que vem dessa língua desregrada nesse músculo que, como eu estava falando com o Mackenzie, que não é o único músculo que não tem cãibra do corpo humano. Poderia ter, às vezes, né? Uma câimbra, na hora de falar algo errado, a gente tem uma câimbra, mas não funciona assim. Justamente para que a gente tenha o livre-arbítrio, a gente tenha controle e disciplina para trabalhar esses instrumentos mal trabalhados, ainda dentro de nós. Mas se nós formos pensar no que ele está falando, às vezes as conversas são difíceis. Não é sempre que nós vamos ter conversas só regadas no amor, no elogio. Às vezes teremos conversas difíceis, sim. Discórdias, muitas vezes. Mas ele fala justamente para a gente tomar cuidado, porque às vezes temos que falar sem indecisão, ou seja, temos que ser seguros naquilo que a gente está falando. Mas que a gente ainda assim tem que tomar cuidado com a nossa língua, mesmo nessas horas de sinceridade, porque ele fala que a maledicência, ela espera a sinceridade para turvar-lhe as águas, inutilizar-lhe os esforços justos. O mal não merece a coroa das observações sérias. Atribuir-lhe grande importância nas atividades verbais é dilatar-lhes a esfera de ação. Então, atribuir grande importância nas atividades verbais, atribuir grande importância ao mal nas atividades verbais é dilatar a sua ação. E não é assim que muitas vezes nós nos encontramos em conversas que só se fala em tragédia, que só se fala em desgraça, que só se julga o próximo, e nós estamos naquela onda também desregrada. E aquilo vai dilatando a ação daquele mal, daquela indisciplina. Então, para que nós podemos tomar cuidado também quando nos encontramos em situações assim. A Joana de Ângeles, ela vai falar sobre a calúnia, a Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo, ela fala que a calúnia é cultura de inutilidade em solo podre. Olha só, calúnia, mentira, é cultura de inutilidade em solo podre. Para que nós, novamente, nos atentemos a essa questão da calúnia, da maledicência, do verbo desregrado.
E aí eu trouxe para vocês uma história que, vamos dizer, uma parábola, mas é uma historinha para exemplificar isso. Existia uma vila, e nesta vila tinha uma moça jovem que ela era muito adepta da maledicência, ela adorava uma fofoca. Gostava de falar mal dos outros, gostava de fazer intriga, do mexerico, do fuxiqueiro, enfim, as várias expressões que nós temos. Ela gostava muito de fazer fofoca, a língua dela era muito solta. Mas nessa mesma vila, nesse mesmo vilarejo, existia uma senhora muito sábia. E aí eles falavam que essa senhora sábia era ótima em dar conselhos e ajudar as pessoas que precisavam. E um dia essa moça, cansada de tantos problemas, tantas adversidades que ela passou por conta da sua língua solta, da maledicência, ela resolve procurar então essa anciã. Ela vai até a anciã e ela discorre do seu problema. Olha, eu tenho a língua muito solta, eu queria me policiar melhor porque está me causando muitos problemas. O que eu posso fazer? Preciso da sua ajuda. E a anciã fala para ela, olha, eu acho que eu tenho como te ajudar, mas você vai ter que fazer alguns exercícios para mim, tá? Na verdade, para você, mas para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Certo, pode falar que eu faço. Aí a anciã falou para ela, olha, então o primeiro exercício que eu quero que você faça, eu quero que você vá lá fora, aqui no nosso vilarejo, uma área rural, eu quero que você pegue uma mochila e colete todas as penas de pássaros que você conseguir, de aves que você conseguir. Pode ser de ganso, de galinha, de andorinho, o que for. E depois você volta aqui. A moça não entendeu muito qual era o motivo daquele exercício, mas ela respeitou a anciã e foi fazer. Pegou uma mochila grande, começou a coletar as penas, levou um tempão, coletou várias penas, encheu a mochila de penas. E ela voltou para a anciã e falou, olha, tá aqui a mochila de penas, o que eu faço com isso agora? E aí a anciã olhou e falou, tá vendo esse nosso monte aqui que nós temos, esse pico? Eu quero que você, hoje está um dia ventando, tá legal, eu quero que você suba lá e você vai esvaziar toda a sua mochila lá em cima e depois você volta aqui pra gente conversar. Moça, de novo, sem entender, mas confiou na anciã, foi lá, subiu no topo do pico e esvaziou toda a sua mochila de penas. Então era pena de ave para todos os lados. O vento levando todas aquelas penas. Ficou até uma imagem bonita, todas aquelas penas sendo levadas no vento. Ela, cansada, desceu e foi falar com a anciã. Falou, olha, eu fiz o que a senhora me pediu, esvaziei a mochila com as penas, mas eu estou sem entender ainda o que tem a ver com a minha língua, etc. E agora, o que eu faço? Ela falou assim, agora é tranquilo, agora eu quero que você volte lá e colete todas as penas de novo. A moça olhou para ela, mas senhora, você não está entendendo, eu esvaziei toda a mochila lá em cima no pico, e as penas foram para todos os lados, eu não tenho como coletar as penas de volta. E a anciã falou para ela, e assim são as suas palavras, como as penas. Uma vez que você colocou-las para fora, você não tem como colocá-las mais para dentro. E da mesma forma que você não teve controle de onde as penas caíram, e você não sabe onde essas penas foram cair, assim também são as suas palavras. E aí, fim da história, diz a lenda que a moça não foi mais maledicente. Porque ela compreendeu justamente isso. Que nós não temos, da mesma forma que as penas no pico, nós não temos, uma vez que esvaziamos as palavras, primeiro, como ter controle onde elas vão cair, segundo, trazer de volta o que a gente não quer que tenha caído, e nós não vamos saber. E eu vou mais além ainda dessa historinha para dizer que nós, hoje em dia, tendo a internet, as mídias sociais, olha a extensão que é os ventos e essas montanhas. Eu estou falando aqui, está sendo transmitido, está sendo gravado, eu não tenho o menor controle ou noção de onde que eu estou falando vai cair, em quais corações que essas palavras vão achar guarida, de qual forma. Então, olha a responsabilidade que nós temos, principalmente no mundo de hoje, nessa transparência que nós temos, em que o que eu estou falando aqui pode estar sendo visto ao vivo do outro lado do mundo, literalmente. Então, para que nós entendamos a responsabilidade das nossas palavras. E aí, eu trouxe aqui o filtro triplo de Sócrates, ou triplo filtro de Sócrates, é um trava-língua por si só.
E nesse filtro triplo, na realidade, foi o que eu conheci na minha profissão muitos anos atrás, e eu sempre quis fazer uma palestra que envolvesse esse filtro. Uma palestra espírita que envolvesse esse filtro. E depois de alguns anos eu finalmente consegui fazer uma. O Sócrates, ele falou o seguinte: antes de você falar qualquer coisa, veja se aquilo que você vai falar vai passar por esses 3 filtros. O primeiro deles é a verdade. O que você vai falar é verdadeiro? E aí nós podemos fazer a pergunta 1A. A pergunta para explorar ainda mais. Nós temos como saber se é verdadeiro? De novo, no mundo das fake news, no mundo em que tudo é questionável, nós temos como saber se aquilo que nós estamos falando realmente é verdadeiro? Esse é o primeiro filtro. O segundo filtro, da bondade. O que eu vou dizer é bom? Aquilo que eu estou disposto a falar, ele tem uma raiz no bem? E o terceiro é, aquilo que eu vou falar tem utilidade para a pessoa que vai me ouvir? Ou para as pessoas que vão me ouvir? Então, olha só, se passar por essas 3 coisas, o Sócrates vai dizer para a gente pode falar. Mas nós podemos ainda explorar mais ainda para entender o que? Às vezes, passa por 2 filtros, mas não por um terceiro. Se nós vamos fazer uma crítica para, vamos dizer, um colega de trabalho, ou algum subordinado, ou uma pessoa que nós estamos no convívio, pode ser até que a nossa crítica seja verdadeira, baseada em algo verdadeiro. Pode ser que ela tenha uma utilidade para a pessoa, mas a forma que nós estamos falando e o sentimento é bom? Às vezes não. E no que tange a utilidade, vamos pensar, aquilo que nós vamos falar para a pessoa é o momento certo? É o momento que vai ser útil para ela? Será que eu sou realmente o incumbido, o encarregado de falar aquilo para aquela pessoa? Olha quantas ramificações, meus amigos, simplesmente pelo filtro de Sócrates. Então, se o que nós temos a falar passa por esse filtro, o que eu digo por mim mesmo, que muitas coisas que eu falaria no dia a dia não passariam, se eu fosse parar para pensar de fato, se passar nesse filtro, então ele fala assim, podem falar. Pode falar aquilo que você tem. Só com isso aqui, que não tem nada a ver com espiritismo, se nós formos pensar, já dá para a gente sair daqui com uma ferramenta, com um conhecimento para a gente utilizar lá fora, que vai ser congruente com tudo aquilo que a gente está aprendendo, justamente numa seara aqui, numa casa de trabalho espírita. E se a gente então não pode falar? Porque vamos dizer que não passou no filtro, o que a gente faz? A gente cai então na segunda parte da palestra de hoje, o silêncio. Essa ferramenta maravilhosa que nós utilizamos tão pouco. Na pergunta no Livro dos Espíritos 772, eles vão dizer assim: que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Ou seja, temos a palavra como faculdade natural, foi concedido a nós. Por que então o voto de silêncio? Eles vão dizer: Deus condena o abuso, não o uso das faculdades que lhe otorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio te recolhes, teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, estão bem intencionados os que consideram essas privações voluntárias como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Da mesma forma, do voto de silêncio, ou do voto de solidão, de solitude, de ficar sozinho, os ermitões, por exemplo, não estão na lei de sociedade, não estão se utilizando daquelas ferramentas que vão ser necessárias. E que nós vivemos em sociedade para poder nos evoluir a nós mesmos e evoluir aos próximos também. A Joana de Ângeles, essa é uma outra autora, e esse é o livro chamado Vida Feliz, um livro pequenininho, de mensagens muito ricas. Ela vai falar, através da psicografia do Divaldo, isso aqui, 2 mensagens que eu trouxe aqui. A número 23 diz o seguinte: esclarece com calma e argumenta serenamente. Se o outro não leva em consideração os teus conceitos, silencia e entrega-o ao tempo, que a todos ensina sem pressa. Olha que interessante.
silencia e entrega ao tempo. Quantas vezes nós falhamos em fazer justamente isso? Em silenciar numa hora em que nós deveríamos silenciar. Que nós deveríamos nos utilizar dessa ferramenta, que é o silêncio, essa introspecção, muitas vezes, e nós não utilizamos. Na 25, 2 mensagens depois, ela vai dizer: evitemos espalhar más impressões do próximo. Silencia ou elucida com bondade. Olha o filtro de Sócrates. Com bondade. Evitando piorar-lhe a situação ou torná-la mais divulgada. Não és, olha o que a Joana fala, não és fiscal do comportamento alheio. Não és fiscal do comportamento alheio. Eu diria que é uma função não remunerada que nós tomamos para nós, às vezes. Fiscal do comportamento alheio. Nem podes imaginar se aquele equivocado de outrora não se encontra em processo de recuperação. Sejam as tuas a opinião que edifica e a palavra que ajuda sempre. Nós não sabemos a trajetória do outro para julgar. Através do próprio véu do esquecimento, essa ferramenta também, esse instrumento que nós possuímos, não lembramos nem direito nossas reencarnações, quanto que falar do outro que tem uma trajetória completamente única. Quem somos nós para julgar? E ela fala, não és fiscal do comportamento alheio. Então silencia e elucida, mas entenda que às vezes aquele companheiro pode estar numa trajetória de recuperação que nós não sabemos e nós temos que respeitar. Aí o Chico Xavier ele vem então com uma solução excelente, que ele comenta, que se chama água da paz. Ele fala que quando nós estamos no momento de cólera, para que nós peguemos, quando nós sabemos que vamos falar algo que vamos nos arrepender posteriormente, peguemos uma água, coloquemos essa água na boca e deixa a água na boca, não engole. Até passar a vontade de falar aquilo que a gente vai se arrepender. E ele chamou isso justamente de água da paz. Então já fica aí mais uma forma da gente treinar, quem sabe quando for ter as discussões, ter um copinho de água do lado para poder fazer esse exercício da água da paz. Porque quantas brigas, quantas guerras, até diria, seriam evitadas por questões da palavra quando foi falar em momentos de discussão, em momentos de discórdia mais acalorada. E no livro Ceifa de Luz, ainda utilizando-se dessa beleza do silêncio, Emmanuel vai nos dizer que seja qual seja a dificuldade em que te vejas, abstente de carregar o fardo das aflições e das perguntas sem remédio. Penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser e reconhecerás que a solução fundamental de todos os problemas da vida surgirá de ti mesmo. Ele está nos convidando a fazer justamente esse recolhimento íntimo. Então ele está indo um passo além aqui, não só no silêncio, silenciar nos momentos difíceis, nos momentos das conversas, silenciar também nos momentos para que nós possamos olhar para dentro, ter essa introspecção e sermos auxiliados pelos espíritos que tanto nos querem bem, que tanto nos rodeiam, que tanto torcem por nós aqui na nossa caminhada terrena, para os encarnados que me ouvem. Para que a gente consiga silenciar. E ele fala que as perguntas, muitas vezes, as respostas das perguntas vão surgir de nós mesmos, mas que nós precisamos entrar no nosso templo interior, fechar a porta, para poder nos conectar com Deus. No livro Intervalos, sobre o silêncio, Emmanuel fala assim: no silêncio do espírito, os pensamentos do céu iluminam os pensamentos da terra, e vozes benevolentes e sábias nos falam aos ouvidos através do verbo inarticulado da inspiração. Olha que belíssima essa mensagem. Vozes nos falam aos ouvidos através do verbo inarticulado da inspiração. A inspiração que justamente é isso. É aquele sentimento que nos inspira, aquele algo que nos propulsiona a tomar uma decisão acertada, a mudar um comportamento, mas que ele vem através da inspiração, esse verbo inarticulado, que é um sentimento sutil, um sentimento superior, mas que quando nós estamos falando sem parar, ocupando o silêncio, todos os momentos, aquilo em volta da gente, nós não conseguimos ter esse momento, esse fechamento íntimo, para que nós possamos, de fato, ouvir aqueles que querem falar conosco.
Ele fala: Jesus destacava também a prudência e a ponderação, assinalando a riqueza do silêncio que nos compete usar nas lutas da vida em favor do êxito de nossas próprias tarefas. Nós sabemos quantas passagens Jesus não ia orar, não se retirava, ficava em silêncio. Mestre foi a nossa exemplificação maior. E ele falou: tudo que eu faço vocês podem fazer e mais. Nós temos esse potencial dormente. Mas nós temos que começar a praticando aos pouquinhos, porque a evolução não ocorre em saltos na natureza. É gradual, é um processo gradual, persistente. Então, para que nós utilizemos o silêncio como essa ferramenta. E voltando para Joana de Ângeles, ela fala: permanece discreto diante dos maledicentes e injuriosos, que te testam as resistências, trazendo-te mensagens infames, a fim de levarem a outrem distorcidas as tuas palavras. O silêncio, olha só, é como o algodão que abafa e amortece o ruído do mal em desenvolvimento. Olha só, ela está utilizando uma coisa muito física para que nós entendamos. Ela fala que o silêncio é como algodão. Nós pensamos, talvez, numa imagem do algodão, a primeira coisa que vem é aquela coisa branquinha, macia, pura, mas que tem uma força tão enorme de abafar o mal em desenvolvimento. Através do quê? Do algodão. Através do quê? Do silêncio. Então, olha quantas prescrições diferentes, quantas finalidades diferentes nós conseguimos através do silenciar. Seja para abafar o mau desenvolvimento, seja para que nós não demos prosseguimento a uma conversa de baixo teor energético e espiritual, seja para que nós nos tornamos introspectivos para poder ouvir as vozes dos espíritos que querem nos ajudar, sejam por todos esses motivos. Mas se nós sabemos que é tão importante, por que é tão difícil silenciar? Primeiramente, porque nós ainda estamos evoluindo, a nossa língua ainda é desregrada. Mas também, se nós pensarmos no ambiente frenético que nós vivemos hoje em dia, é tão difícil achar momentos para silenciar. Mesmo quem mora sozinho. É tão difícil achar momentos para essa introspecção, para esse momento em que nós possamos nos conectar com os espíritos superiores, possamos nos conectar com o nosso Pai lá do alto. É tão difícil porque tudo hoje em dia busca a nossa atenção. Tudo hoje em dia tenta nos fazer ficar quase que como zumbis ali mesmo. Se nós quisermos, podemos ficar 24 horas do dia de olhos abertos e vamos estar entretidos. Mas vamos ficar o quê? Sem o silêncio. Esse silêncio, silêncio quase que com S maiúscula, que é o silêncio verdadeiro, a ferramenta verdadeira. E para encerrar o nosso encontro de hoje aqui, eu queria ler uma poesia, um poema, na verdade, que eu não tenho coragem de parafrasear, ele é muito lindo para ser parafraseado. Ele se chama Melodia do Silêncio, da Meimei, psicografado pelo Chico Xavier. Então, vocês me dão licença, eu vou baixar os olhos aqui para ler esse poema para vocês. Repara a melodia do silêncio nas criações divinas. No céu, tudo é harmonia sem ostentação de força. O sol brilhando sem ruído, os mundos em movimento sem desordem, as constelações refulgindo sem ofuscar-nos. E, na terra, tudo assinala a música do silêncio, exaltando o amor infinito de Deus. A semente germinando sem bulício, a árvore ferida preparando sem revolta o fruto que te alimenta. A água que hoje se oculta no coração da fonte para dessedentar-te amanhã. O metal que se deixa plasmar no fogo vivo para ser-te mais útil. O vaso que te obedece sem refutar-te as ordens. Que palavras articuladas lhes definiriam a grandeza? É por isso que o Senhor também nos socorre através das circunstâncias que não falam. Por intermédio do tempo, o sábio mudo. Não quebres a melodia do silêncio, onde tua frase soaria em desacordo com a lei de amor que nos governa o caminho. Admira cada estrela na luz que lhe é própria. Aproveita cada ribeiro em seu nível.
Estende os braços a cada criatura dentro da verdade que lhe corresponda à compreensão. Discute aprendendo, mas porque desejas aprender, não precisas ferir. Fala auxiliando, mas não te antecipe ao juízo superior, veiculando o verbo à maneira do azorrague inconsciente e impiedoso. Não saiba a tua mão esquerda o que deu a direita, disse-nos o Senhor. Auxilia sem barulho por onde passes. Recorda a ilimitada paciência do Pai Celestial para com as nossas próprias faltas e ajudemos, sem alarde, aos companheiros de romagem terrestre, que muitas vezes apenas aguarda o socorro de nosso silêncio, a fim de elevar-se à comunhão com Deus. Que nós possamos, então, refletir, aprender e utilizar esses conhecimentos no nosso dia a dia. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Espero ter contribuído de alguma forma e desejo a todos uma semana muito abençoada. Que assim seja. Boa noite de novo, né? Primeiro vamos agradecer o Yuri, né? Por essa palestra maravilhosa. Paciência. Nossa, mãe. Silêncio. Quanto a gente ainda tem que aprender, né? Na nossa romagem terrestre. Eu vou fazer assim, eu vou fazer a prece e depois eu dou os recadinhos rapidinho e a gente passa para os passes, pode ser? Então eu convido a todos a silenciar o coração. Quem quiser pode ficar com os olhos abertos, pode fechar os olhos. Eu acho que o mais importante nesse momento é a nossa conexão com o nosso Pai, o nosso Criador, com o nosso irmão Jesus, Idade Amiga. Agradecer ao Mestre a oportunidade de tanto aprendizado na noite de hoje. Nós, que somos espíritos imortais, né, no caminho do progresso moral, que possamos lembrar de cada palavra que foi falada aqui nessa noite, que possamos silenciar dentro de nós, que possamos encontrar dentro de nós a força, a capacidade de seguir adiante, de nos tornar capazes. A doutrina traz isso para nós. Ela nos mostra o quanto somos capazes. Deus nos criou. Ele confiou em nós. E é assim que no nosso dia a dia, ao silenciar, né, as nossas vontades, ao silenciar os nossos sentimentos, é que nós vamos chegar lá. Nós vamos realmente descobrir o que é melhor para nós. Agradecemos imensamente ao nosso Pai a oportunidade de aqui estarmos mais. Que assim seja. Gente, o recadinho mais importante de todos é o Evangelho no Lar. Ah, mas eu já faço as minhas preces. Que ótimo. Temos que fazer mesmo. Mas o Evangelho no Lar, ele tem um intuito maior do que as nossas preces. O Evangelho no Lar, a gente vai marcar um horário lá com a espiritualidade amiga, com o nosso anjo guardião. Eles vão nos ajudar na proteção da nossa casa, a harmonia da nossa casa. É como se você estivesse criando uma capa protetora. Por isso que é tão importante a gente fazer o Evangelho no Lar, uma vez por semana, no mínimo. No mesmo horário, no mesmo dia. Nós temos pessoas na casa que podem explicar como funciona, pode até
fantástico como é que muda. É muito importante. As reuniões da casa, segundas e sábados, das 7 às 8h30. A diferença dos sábados eu convido a todos a participar. Na quarta-feira, nós temos o sistematizado da doutrina. Pode ser online, ou pode ser presencial. Mas nessa quarta-feira nós não vamos ter estudo, porque o professor, né, ele vai fazer uma palestra lá no centro, acho que de Malden, né? Então ele não vai poder estar aqui fazendo o estudo. No próximo domingo, nós vamos ter aqui no cantinho o Bazar com Sabor. A gente está tendo um evento aqui no cantinho, um mês não, né? Não tem, não está estipulado, mas vai ser de acordo com a capacidade dos trabalhadores. E a renda desse bazar, a metade da renda fica para o cantinho e a outra metade a gente está doando para uma instituição. E nós vamos doar para a Fraternidade Sem Fronteiras. E o que é o Bazar com Sabor? Nós vamos ter o bazar dentro, que a gente vai vender roupas, eletrodomésticos, tudo que a gente ganhar. E o sabor quer dizer comida, né? E vai ser lasanha, vai ser $10 cada, vai ter lasanha de frango, de carne e de queijo. E vai ser banoffee, um pedaço é $5. Gente, o banoffee é assim. Quem conhece? Nossa, desculpa. Quem conhece nunca sabe. Mas o banoffee, melhor que o banoffee, só diz que a gente passa. Então a gente precisa saber, né, antes para encomendar, porque não tem como também fazer aquele monte de lasanha e trazer para cá. Então, quem quiser encomendar, procura a gente. Ou pode me procurar também. E a gente vai anotar, e vai ser no sábado, e vai começar às 11 da manhã e termina às 3 da tarde. No domingo. Ah, desculpa, eu estou tão acostumada ao nosso sábado, não. No domingo, das 11 às 3. Tá certo? Todos estão convidados. E acho que é isso. Ah, tá. Nós, nós estamos fazendo uma listinha para comprar livros no Brasil. Coitado, né, que o dólar está alto, aí o correio fica mais acessível para a gente. Então, quem quiser comprar um livro, pode também procurar a gente. Pode me procurar, pode procurar de novo, Mackenzie, que a gente vai anotar também. Tá bom? Então é isso. Então agora nós vamos passar para o passe. Mas antes de passar para o passe, eu quero muito agradecer o Will. Muito obrigada. Depois a gente vai dar um abraço nele, porque o abraço quer dizer, tá? Vai estar sempre aqui. É assim que a gente faz. E a palestra foi maravilhosa. Realmente, sim, desafiante para nós mortais, mas a gente está no processo de evolução e somos capazes quando queremos, né? Então é isso, e a Dora vai encaminhar.